noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa na noite de hoje, para estudarmos mais um pouquinho do Evangelho. Eu vou ler um texto para nós nos harmonizar. Deus ajuda. Você pode se limpar, brilhar e ser feliz. Impulsione-se para cima, para uma vida gratificante e alegre, e põe em prática o que pensa. O auxílio divino nunca lhe faltará. Deus, que é o único e verdadeiro poder, ajuda você nos seus impulsos para cima, o que toma mais fortes do que os impulsos para baixo, que são meros desequilíbrios. Confie em Deus, melhore o seu ambiente e tenha paz interna. Deus lhe dá a mão. Para você ir para cima, o assunto é de Deus. Para ir para baixo, o assunto é seu. Olha que importante isso aqui, né? Deus, que é nosso Pai, Ele sempre nos ampara. Deus nunca nos desampara. Às vezes é nós que não nos damos por conta disso. Então, como ele diz aqui, você pode se limpar, brilhar e ser feliz. Impulsione-se para cima, para uma vida gratificante, e põe em prática o que pensa. Então, o quanto é importante, né? A gente nunca perder a fé, acreditar. O auxílio divino nunca vai nos faltar. Deus sempre nos amparará. Confie em Deus e melhore o seu ambiente e tenha paz. Deus lhe dá a mão. E o mais interessante que eu gostei aqui, para você ir para cima, o assunto é de Deus. E para ir para baixo, o assunto é seu. Porque se ir para baixo é o nosso desequilíbrio. E Deus é o equilíbrio. Mas nós é que muitas vezes nos desviamos e nos desequilibramos. Então, que a gente tenha mais fé, mais coragem, enfrente melhor a nossa vida. Situações difíceis nós sempre vamos ter. Mas são aprendizados. O que isso quer me ensinar? O que isso vai trazer para mim? Se a gente fizer uma análise, coisas que nos aconteciam em anos anteriores, hoje para nós já não batem tanto. Por quê? Porque a gente vai mudando com o tempo. E é importante que a gente mude, não para baixo, e sim para cima, procurando sempre o ponto do equilíbrio, que é esse que vai nos fortalecer na caminhada. Então, que Deus nos ajude, que a gente tenha fé, coragem, entendimento diante de tudo isso. Então, eu convido a todos agora para que levemos o nosso pensamento a Deus, mais uma vez, rogando a Ele o amparo e a proteção. Que a tua luz envolva todos, em especial o nosso palestrante da noite de hoje, e que possamos, Senhor, aproveitando esse momento, nos fortalecer com o aprendizado. Que assim seja. Que assim seja. Então é com muita alegria que nós estamos recebendo aqui hoje o senhor Exauri, que é lá do nosso grupo Bezerra de Menezes de Cruz Alta, né? Que veio nos trazer o recado do mês pela UME, né? Educação, formação do caráter. Então, o senhor fique à vontade, senhor Exauri, estamos no aguardo do seu recado. Boa noite a todos. É com grande alegria que retornamos a esta casa. O convite, né, cumprindo a escala da UME, que na verdade agora é UNIME,
partir de agora, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul está mudando a nomenclatura das uniões municipais, porque adequando à realidade que já existe, né? Então, não sendo mais união municipal, mas união intermunicipal, né? Que é o caso aqui de Santa Bárbara, né? Que não pertence a Cruz Alta, mas a união espírita é de toda a região. Então, a partir de agora, vamos chamar de UNIME, que o propósito é o mesmo, mas só a nomenclatura que muda, adequando melhor a realidade que já existe. Então, estamos muito felizes por estarmos aqui hoje, trocando ideias, sentimentos, vibrações, para que possamos juntos construir a nossa caminhada evolutiva. O tema da noite é educação, formação do caráter. Inicialmente, aqui questionamos, né, de que educação nós estamos falando. E quando mencionamos essa palavra, geralmente a gente pensa logo na escola, no colégio, enfim, onde nós enviamos os nossos filhos, as crianças, depois para a universidade, tirando nossos diplomas e assim por diante, fazendo cursos os mais diversos. E de quem é a responsabilidade na formação, então, do caráter no sentido moral. Essa construção que, na verdade, é a partir do nosso lar, né? Onde nós vamos encontrar na família o melhor lugar para essa edificação moral que todo o espírito que reencarna na Terra precisa. Esse é o propósito da reencarnação, o nosso progresso moral. Então, a gente não busca, não adquire isso na escola ou na universidade, que o papel é trazer conhecimento científico, né? Mas, e onde fica então essa questão moral? Quando recebemos uma criança no nosso colo, a gente até brinca, né? A criança não vem com um manual. Os pais é que precisam se desafiar, é um grande desafio, então, essa tarefa de educar. Então, a responsabilidade, como nós vamos ver no decorrer aqui da explanação, é dos pais, da família. Porque quando nós olhamos para o cenário da Terra, o planeta de provas e expiações, nós vemos um cenário bem difícil. De guerras que ainda existem, conflitos, da miséria, da fome, da corrupção, enfim. Podemos ficar aqui minutos elencando problemas que nós vemos ainda em nossa sociedade, na nossa humanidade. E muitas vezes, quando falamos isso, as pessoas nos questionam, mas então a gente não percebe um avanço, o progresso, embora a doutrina espírita traga, né, dizendo que nós estamos mudando para um planeta de regeneração, onde certamente as condições já seriam outras, mas não vemos na prática, muitas vezes, essa realidade. Será que isso realmente se confirma? Né? Allan Kardec, já na sua época, também, o cenário não era muito diferente. Então, por isso que ele teve o ensejo de perguntar na questão 784, né, dizendo que bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos, né, daquilo que a gente estava questionando. Então, parece que a gente está dando sempre um passo atrás diante das notícias, né, que todos os dias são alarmantes. E os espíritos superiores responderam a Allan Kardec e a todos nós até hoje. Engana-se. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Então, em verdade, sim, há o progresso moral. Existem os avanços, embora não sejam tão perceptíveis, porque o mal ainda está em evidência. E a mídia divulga muito mais
as coisas negativas do que as positivas, mas interiormente nós estamos nos modificando, pelo menos aqueles que buscam, né, através da religiosidade, da espiritualização, a mudança, a transformação interior e que acontece dia a dia, mesmo que não fique tão perceptível. Porque os problemas do mundo, eles sempre existiram. E sempre houve a tentativa de solucionar esses grandes problemas. E muitas vezes a gente se engana, a gente quer combater os grandes problemas. Então, mas será que é aí que reside a nossa busca, o nosso foco para o melhoramento de todos nós, e por conseguinte da humanidade? E aí lembramos de uma história de um cientista que tinha esse afã de encontrar a solução dos grandes problemas, das guerras, da fome, da miséria, que é grande, né, em todo o mundo. Então estudava e pesquisava dia e noite, na tentativa de encontrar alguma alternativa. E um dia o seu filho, de apenas 5 anos, viu que a porta estava entreaberta, ele tinha o seu laboratório anexo, a sua residência, adentrou ali querendo brincar com o seu pai. E o pai se preocupou, porque certamente ele ia mais atrapalhar do que ajudar. Então ele pergunta ao pai o que ele estava fazendo. Ele diz: estou tentando, né, consertar o mundo que está tão difícil. Então a criança, na sua condição infantil, quis ajudar. E o pai teve uma ideia. Ele viu ali uma revista onde tinha o mapa mundi, destacou aquela folha, cortou em milhares de pedacinhos e entregou ao seu filho como um desafio, um quebra-cabeças. Se você quiser ajudar o teu pai a consertar o mundo, está aqui o desafio, monte esse quebra-cabeças. Então, ele pensou que isso ia levar horas, talvez dias, até que a criança consertasse, né, construísse aquele mapa mundi. Mas, pela sua surpresa, pouco tempo depois, a criança procurou dizendo: papai, já terminei, consertei o mundo. E o pai ficou admirado, realmente tinha reconstituído todas as pecinhas. E aí ele perguntou ao seu filho: mas como você foi capaz de montar esse quebra-cabeças, se nem ao menos você estudou sobre os continentes, os países? E o menino disse: então, quando o Senhor destacou aquela folha, eu vi que do outro lado da folha tinha o rosto de um homem, a figura de um homem. Eu virei todas as pecinhas ao contrário e montei, então, esse quebra-cabeças, assim ficou mais fácil. E quando eu virei a folha, percebi que eu havia consertado o mundo. Então, essa é a proposta da doutrina espírita, que nos traz esse ensejo. Às vezes nós queremos solucionar as coisas externas, mas em realidade nós só conseguimos contribuir e realmente alcançar êxito quando nós fazemos a partir de nós, do nosso íntimo, construindo ou melhorando a cada um de nós, é que nós vamos contribuir para a melhoria do planeta como um todo. E a partir de nós, aqueles que nos cercam. Então, o próximo mais próximo, a partir dos nossos filhos, né, da nossa família, que é a célula básica da sociedade, e a partir daí nós construímos uma comunidade, uma cidade, um país e um mundo melhor. Essa é a proposta, então, fundamental para a nossa caminhada aqui na Terra. Na questão 885, na letra A, Allan Kardec, uma nota de rodapé, traz um elemento aqui fundamental para as nossas reflexões. Nesse item, ele estava tratando o assunto sobre a lei do trabalho e falando da economia, as dificuldades que existem no mundo, da miséria, da fome, como encontrar uma solução, já que há tanta, né, desordem no mundo. E ali ele vai trazer um elemento que ele mesmo diz, né, que há um elemento que
se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres. A que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, aqui traz vários elementos para a nossa consideração. Como já dissemos no início, então, não é a educação formal a mais importante para o espírito que reencarna aqui na Terra. O diploma, os títulos, depois, no retorno à pátria espiritual, pouco vale. A não ser aquela nossa aquisição intelectual, talvez, que obtivemos. Mas o fundamental, que vem nos dar a ascensão espiritual, é a educação moral. E essa educação, ela não se dá pelos livros ou nas escolas do mundo, mas sim no lar. A partir, então, da primeira infância, onde a própria família, os próprios pais têm o dever de formar o caráter daquele indivíduo, que um dia vai ser um cidadão do mundo e, a depender da educação que recebeu, vai ser uma boa pessoa ou não, né? Daí a gente vê tantas discrepâncias no mundo. Da corrupção, por exemplo, que é um grande problema que todos nós ainda vivemos. E aí Allan Kardec ainda faz a seguinte consideração: considerando a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio, e entregues a seus próprios instintos, né, a gente não pode se admirar de tudo que acontece, os desvios, né, do caráter que ainda existem. Porque, de fato, quase 400 mil pessoas, né, ou crianças nascem todos os dias no mundo. Então, é uma multidão que vem todos os dias, né, em forma infantil, nessa torrente, na população humana, e que precisam de orientação, precisam de educação. E quando essa educação não for bem conduzida, que será, né, no futuro? Então, quando todas essas pessoas se tornarem adultos. Então, é uma questão que a gente pode e precisa refletir para que possamos contribuir, então, nessa melhoria do planeta e também de todos nós. E aqui, na sequência ainda dessa resposta, desse comentário de Allan Kardec, ele vai fazer um diagnóstico. Por que isso acontece? Por que tantos flagelos ainda ocorrem no mundo? Quando essa arte, diz ele, for conhecida, a arte da educação moral, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência, para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação entendida, bem entendida, pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Então, ele aponta aqui, nós já conhecemos o orgulho e o egoísmo como chagas da sociedade, por isso que nós temos tantos males no mundo, né? E aqui Allan Kardec apresenta esses dois, né? A desordem e a imprevidência. Então, não temos planejamento, não sabemos nos organizar como pessoas e também como família. E a imprevidência, não pensamos muitas vezes no amanhã. Nós não sabemos ainda ter toda essa condição de fazer gestão da nossa própria vida. Quantos indivíduos estão no mundo sem saber fazer a gestão da sua própria vida? E como nós vamos então resolver os grandes problemas do mundo se nós ainda não sabemos resolver os nossos pequenos problemas dentro do nosso próprio lar? Os mesmo nossos, né?
do nosso dia a dia. Então, começa por aí. Primeiro, se conhecendo, sabendo dos nossos problemas, resolvendo esses problemas a partir de nós, para que possamos, a partir daí, construir, então, dias melhores. Na questão 582, ainda Allan Kardec questiona: pode-se considerar como missão a paternidade? Aqui os Espíritos vão nos trazer, né, que pais e mães têm a missão, né, da educação moral de que estamos falando. É sem contestação possível uma verdadeira missão. E ao mesmo tempo é o grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facultou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Vejamos aqui. Deus, na sua sabedoria, colocou no nosso colo um espírito imortal, milenar, com inúmeras dificuldades, certamente, que precisam ser corrigidos em forma de um bebê dócil, né, débil e delicado. Aquele bebezinho fofo que recebemos, que todo mundo se admira, né, e quer pegar no colo nos primeiros dias. E depois, aquela criança que é dependente dos pais, mais ou menos 18 anos, hoje em dia até bem mais, né, muitas vezes. Então, fica ali para que alguém dê orientação, para que possa se caminhar na vida. Né? E diz ainda que se torna propício a todas as impressões. Então, a criança na primeira infância está totalmente suscetível à educação, como vamos ver aqui logo na sequência. Na questão 208, ainda Allan Kardec pergunta: nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Né? Quis saber que tipo de influência. Nós conseguimos influenciar os filhos, mesmo desde pequenininhos? Eles vão nos escutar, eles vão aprender aquilo que tentamos ensinar? E a resposta dos espíritos é, ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho? Aqui é uma questão também importante a ser esclarecido. Aqueles pais que tudo fazem para encaminhar bem os filhos, mas sabemos que nem todos respondem adequadamente. Pode acontecer que na vida adulta esse filho não se torne uma pessoa de bem. Nesse caso, se os pais tudo fizeram, podemos dormir tranquilamente, dizem os espíritos superiores. Porque nem tudo está, né, nas nossas mãos, porque estamos tratando de um espírito milenário. Pode ser que ele esteja tão endurecido que não dê conta, né, ou que não aceite essas impressões que nós estamos passando. Então, há casos, sim, de só, né, haver uma correção daquele indivíduo numa próxima encarnação. Por isso, as sucessivas encarnações. Deus vai dando novas e novas oportunidades para isso. Na questão 383, qual a utilidade de passar pelo estado de infância? Como nós dissemos, recebemos aquele bebezinho, né, débil e delicado. Né? Mas qual, então, a utilidade? Será que tem uma utilidade? Por que as crianças nascem tão fofinhas e depois ficam sob a responsabilidade dos pais por longos anos? Né? É o animal mais dependente da natureza.
Porque os animais, como um todo, eles nascem e já se tornam quase que imediatamente independentes. O ser humano não. O ser humano passa um longo período sob as asas dos pais. Isso tem um motivo. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-los. Então, sim, tem uma utilidade, tem um objetivo muito profundo toda essa fase, justamente para que aquele ser venha, né, que vem, ele passa por essas fases de corrigenda. Então, por isso, na questão 344, ainda Kardec pergunta em que momento a alma se une ao corpo. Então, a partir de que momento nós podemos iniciar a educação moral? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Então, a reencarnação ela inicia na concepção e aquele corpinho vai se formando até o nascimento. No nascimento, completa-se a reencarnação, né? Onde todos os órgãos estão formados, porém, ainda nós vamos ver outras fases do desenvolvimento daquele ser. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se encontra, né, ou se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então, quando ele grita, ele está então encarnado aqui para a atual existência com, né, toda a sua organização, né, como um ser humano completo. Na 352 ainda tem essa pergunta. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades? Aqui é interessante compreender. Se a primeira fase, talvez, da educação começa na concepção até o nascimento, onde aquele espírito que está sendo ligado, ali o feto está sendo gestado, o espírito está sendo célula, molécula a molécula, sendo ligado ali naquele corpo. Então, como já tem a presença do espírito, já é possível educar. Porque o espírito já percebe em que lar ele está chegando. Se ele está recebendo afeto, boas vibrações, se ele será bem-vindo ou não. Se talvez nós rejeitamos aquela gravidez, por algum motivo, então aquele espírito já está percebendo, ele já está recebendo essas impressões, né, agradáveis ou desagradáveis. Então isso já vai impactar naquele espírito que está reencarnando. E aqui a resposta então é não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Então, a primeira fase se completa no nascimento, mas aqui, né, é gradual porque os órgãos ainda estão em desenvolvimento. O espírito se acha numa existência nova, preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco como a uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Então, na primeira infância, o espírito não está totalmente consciente naquele corpo, porque os órgãos ainda estão em desenvolvimento, em amadurecimento, até que ele comece então a recobrar toda a sua carga, a sua bagagem de influências. Então, na primeira infância, portanto, a melhor fase para educação, para educar, porque ali a criança ainda não questiona, ela não faz
assim, ela não tem ainda ideias abstratas, então apenas a assimilação, ela assimila tudo que nós ensinamos. Por isso que no livro Gênesis, Allan Kardec ainda vai complementar dizendo que a criança, quando a criança respira, o espírito começa a recobrar as suas faculdades, que se desenvolvem à medida que se formam e consolidam os órgãos. Então, pouco a pouco, eles vão se consolidando e vai trazendo uma contribuição cada vez maior. Aqui uma contribuição do Espírito Emmanuel no livro O Consolador, na questão 109, onde ele vem e nos afirma, nos fala dessa primeira infância, a primeira fase ali da educação, que vai do 0 até os 7 anos. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Então, de novo, a melhor fase para a educação é do 0 ou 0 menos 9 meses até 7 anos, a melhor fase. Tudo que investirmos naquela criança, eles vão assimilar em forma de semente. A evangelização infantil, o evangelho no lar, todas as orientações evangélicas e educativas que nós damos no lar, eles assimilam. A gente acha que não, mas sim, é uma semente que plantamos, que vai germinar lá na adolescência ou na vida adulta. Lá vai ser decisivo para a tomada da decisão desses espíritos, desses adultos. Na questão 109 também, o Espírito Emmanuel, ele vai nos falar o que acontece depois dos 7 anos, porque a partir dos 7, o espírito começa a recobrar a sua consciência de espírito imortal. Então, a partir dos 7, passada a época infantil, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. E atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, então só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento daquele indivíduo. Então, vejamos que se nós não nos desincumbirmos dessa tarefa, dessa missão, o mundo depois vai cobrar esse ser de uma forma mais rude. Então a correção vai acontecer. Ou então só, provavelmente, numa próxima, numa futura reencarnação, talvez, se tenhamos falhado, tenhamos que retomar aquela tarefa junto àquele que permitimos a sua falência. Aqui, desculpa, está um pouquinho desconfigurado aqui, a projeção, porque mudamos aqui de computador. Então, aqui, essa pergunta aqui, deixa eu só ver a questão aqui para me situar aqui. É a questão 385, que motiva a mudança que se opera ao caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. Aqui é a questão da adolescência, que nós sabemos muito bem, quando chega ali aos 13, ou 14, 15 anos, todo jovem ele entra nessa fase mais difícil. Por quê? Porque ali ele está recobrando toda a sua carga do passado, ali que aflora de fato.
é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era antes, né? Nas outras encarnações, como espírito que é. Então ele traz toda a sua natureza. Se nós não educamos, se nós não moldamos, né, o caráter, não aparamos as arestas ali, desde a infância, o melhor período, até chegar aqui nós teremos mais dificuldades. Então a gente não pode perder tempo, né, quanto antes melhor, porque aqui nessa fase, se nós educamos adequadamente, eles vão ser mais dóceis e vão saber nos ouvir, ou aquela semente plantada vai florescer e eles vão saber tomar a decisão. Eles vão pensar 2 vezes e tomar uma decisão, né, que possa nos contrariar. Aqui, Alberto Almeida, no livro Pais e Filhos, vai nos contribuir também falando sobre a convivência familiar, dizendo que o lar é regido por leis que, a despeito de não estarem escritas, se inscrevem nas almas das pessoas a partir dos pais e dos seus ancestrais. Então não são leis, como eles não têm um manual, nenhuma criança vem com um manual, mas existem leis, são as leis morais, e que precisamos incutir na própria criança para que ela assimile esses valores, né, que ela vai levar por toda a sua vida. Aqui Alberto Almeida ainda fala dos estilos, né, o estilo de família, no sentido emocional. Né, emocionalmente, né, as famílias também trabalham as questões, e ele classifica aqui em 3 formas, né, de transição que se estabelecem no lar, considerando 3 que ele chama de fronteiras, né, ou podemos chamar de limites, né. Hoje vemos tanta falta de limites muitas vezes, né? Então, as fronteiras rígidas, fronteiras difusas e fronteiras nítidas. Aqui nesse quadro, nós vamos ver de uma forma ilustrativa, né, essa proposição, onde na fronteira rígida ele vai dizer que a comunicação é dificultada e as funções de proteção da família são prejudicadas. Por quê? Porque nós vemos ali um paredão, uma divisa, né, rígida, que não permite, então, diálogo. Há clareza nos limites dos terrenos, mas a comunicação é ruim. Então, não há contato, né, com a criança, com o jovem, com os pais. Então, demonstrando essa dificuldade. Quando há um paredão, né, não há a verdadeira educação. Já na fronteira difusa, há uma certa permissividade, o que torna o sistema sobrecarregado. Aqui não tem limite nenhum, não tem parede, não tem cerca, não tem nada. Então, a criança que está sendo educada, ela não sabe o limite, ela não sabe até onde pode ir. E nós sabemos que as crianças, elas precisam, a gente precisa delimitar. Até aqui tu pode ir, isso aqui tu pode fazer, isso aqui não. São os pais que devem fazer isso para que ela saiba, né? Por isso que muitas vezes percebe assim que a criança está nos desafiando. Ela está testando os seus limites. Ela está verificando até onde ela pode ir. Se a gente vai deixando, vai dando permissão, ela vai indo e ela vai tomando conta. Então, esse cuidado precisamos ter. Então, na fronteira nítida é a melhor proposição, onde as linhas de autoridade e responsabilidade são bem definidas. Não é aquele paredão, mas também não é livre. Tem uma cerquinha, fica claro o limite, até aqui tu pode ir, e o que acontece? Há clareza nos limites dos terrenos e boa comunicação. Então há diálogo, há troca, há brincadeiras, sem perdermos a autoridade.
que a autoridade deve estar sempre na posse dos pais. Né? E como nós falamos no início, né, Allan Kardec, na verdade, nos apresenta, né, a arte de formar os caracteres. Tijolinho a tijolinho, a gente vai formando o caráter daquele indivíduo que vem com muitas necessidades. E aqui, nessa simbologia aqui da pipa, né, também, né, que é uma brincadeira que a gente pode fazer com crianças. Quem já soltou pipa sabe que parece difícil, assim como a educação parece também muito difícil, mas não é tão difícil assim. Se a gente se desafiar a isso, a gente vai perceber que isso dá resultado. Então, desde que seja na condição ideal, né, para soltar pipa, a gente consegue empinar pipa. Mas também tem essa característica de ser uma arte, porque ao soltar pipa a gente sabe que tem horas que você precisa dar linha ou dar, né, para que a pipa suba, dá uma certa liberdade, e tem horas que você precisa segurar, você puxa para que o equilíbrio aconteça. Da mesma forma na educação, então são artes, né, bem semelhantes. E aqui a gente quer trazer ainda a contribuição de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos por 2 estudantes que estavam colando grau e fizeram uma pesquisa muito interessante, onde a partir, né, e a gente pode aproveitar aqui a pipa, deixar só as 2 linhas, né, a linha horizontal e a linha vertical, onde esses estudantes quiseram entender por que alguns jovens ou algumas pessoas, ao se tornarem adultos, não seguem as mesmas convicções religiosas dos pais ou estilos de vida dos próprios pais. Aqueles que se afastam. E por que isso muitas vezes acontece? Esse afastamento de certos indivíduos do seu próprio lar, né? Da sua própria família, deve haver aqui uma razão. E eles, ao fazerem essa pesquisa, descobriram algo bem interessante. A partir de 2 palavras, 2 categorias, né, que nós vamos colocar aqui nesse gráfico. Então, na linha horizontal, nós temos a disciplina. Isso é que a gente vai usar na educação. Eles descobriram aqui que existem 4, né, tipos de pais. A partir dessas 2, né, desses 2 valores, dessas 2 virtudes. Então, na linha vertical, o amor. Então, disciplina e amor que são, né, necessários na educação. Quando usamos pouca disciplina e pouco amor, nos tornamos pais negligentes. Pais que evitam os filhos. Então não tem nada de disciplina e nada de amor. Na outra proposição, os pais autoritários, que têm bastante disciplina e pouco amor. Então, pais autoritários que obrigam os filhos à obediência, brigam com eles e são dominadores. Na terceira proposição, a gente vai ter os pais permissivos, como já vimos antes, aqueles que permitem tudo, né, que têm, então, pouca disciplina, quase nada de disciplina e muito amor. Dão toda a liberdade, né, confundindo o amor muitas vezes, né, porque amor não é dar toda a liberdade. Quem realmente ama, cuida, educa, né, e orienta. Então, nesse sentido, quando tem muito amor, a gente vê os resultados, talvez, das crianças mais mimadas, aquelas que, né, os filhos que mandam nos pais, né, que não perdeu-se a autoridade no lar, na família, e isso começa, como já vimos, né,
na infância, depois lá na adolescência, talvez a gente não consiga mais segurar a corda. Então, talvez já seja tarde demais, e por isso que a melhor fase da educação é na primeira infância. Ali que a gente vai botando freios para que mais tarde continuemos, tenhamos a autoridade, né, que os pais precisam ter, que daí é com amor e disciplina. Então, a melhor proposição é pais com autoridade. Pais que lideram os filhos, vivem em comunhão com eles. Então, a troca, a conversa, a brincadeira, a tudo, né, mas dentro de certos limites, né? Nós, como pais, nunca podemos, nunca devemos perder a autoridade, porque quem recebeu a missão de encaminhar esses espíritos como para a fase de adultos, né, mais equilibrados, fomos nós, né? Nós temos essa missão, então, nesse grande propósito de educar, que é um grande desafio, mas se torna, né, uma arte, né, que é possível desde que tenhamos, né, ou busquemos na orientação no Evangelho de Jesus, na doutrina espírita, temos todas as condições para alcançar isso nesse propósito de consertar os grandes problemas do mundo a partir dos nossos pequenos problemas diários, e assim vamos construindo então um mundo, uma sociedade melhor. Muito obrigado pelo convite, por estarmos aqui, e desejamos uma ótima noite a todos. Muito obrigada, Sr. Exauri. O Senhor trouxe algo muito importante para nós hoje. Não é por acaso que esses filhos estão aí, que a família é formada. Ninguém cai de paraquedas. Isso é o que muita gente não entende. Muitas vezes eu ouvia falar na escola: o que eu faço com meu filho? Isso foi frase que eu ouvi muito, isso há anos atrás, imagina agora. Quantas dessas não se repetem? Então, temos que pensar muito. A família, o filho, como eu dizia sempre para os pais, é um patrimônio muito especial que você recebeu. E tem que trabalhar muito bem com ele. Então, cada um fazendo a sua parte. E nós estamos aqui para evoluir. Então é muito importante que a gente tenha seriedade nisso. E hoje, com toda essa tecnologia que nós estamos tendo aí, com tantas coisas que são acessíveis, às vezes não existe a conversa, às vezes não existe o relacionamento. A gente vai no restaurante, a gente só fica observando. Quem manda ali não é a conversa, é a amizade nem nada. É o celular. Então, vamos cuidar um pouco mais disso. E vamos trabalhar, como ele disse ali, com as duas coisas em equilíbrio: disciplina e amor. Porque aquele indivíduo ali é que vai continuar a nossa caminhada. Então, agradecemos ao Sr. Exauri. Muito, muito, muito boa a sua palestra de hoje. E pode voltar mais vezes, viu, Sr. Exauri, que a gente fica bem faceiro com esses temas, para a gente ir para casa pensando. Bem, antes de eu fazer a prece final, para encerrar a nossa primeira parte dos passes, a gente vai pedir que a Gleici venha aqui e mostre um pouquinho do trabalho que ela é realizado na casa. Porque nós temos outros trabalhos realizados na casa e muitas pessoas não sabem. E hoje, para nossa alegria, como a casa está cheia, né? Então, que o pessoal procure conhecer um pouco do trabalho da assistência que é feito na casa. Depois eu faço a prece.
Desejo uma boa noite a todos aqui presentes. Então, como a Lucy falou, a gente hoje quer compartilhar com vocês o trabalho que é realizado na assistência social. Está exposto no fundo da sala, na mesa, para que possam ver o que nós produzimos nas terças à tarde com as pessoas que estão dispostas a nos auxiliar. Temos pessoas que não podem vir aqui, então elas levam a lã, é dada a elas levam para casa, fazem um tricô ou fazem crochê nos paninhos. Então, o nosso objetivo principal é confeccionar um enxovalzinho para bebês, para as mãezinhas em situação de vulnerabilidade. Nós produzimos enxoval com o que nós produzimos, também o que nós recebemos de roupa de bebê usada, já que nos é passado. Então, quando soubermos de uma mãezinha que está precisando, a gente monta um enxovalzinho e leva até ela. Então, assim, o que nós queremos hoje é iniciar uma campanha para recebermos doações de lã, de tecido, convidar as pessoas que tenham tempo para vir na terça à tarde, ajudar a confeccionar. E quem souber de alguma gestante em situação de vulnerabilidade, pode falar com a gente, que nós vamos entrar em contato e levar em enxovalzinho então. Então, seria essa questão que nós queremos, então, nós expomos ali para que vocês possam ver o que a gente produz. É diferente de só vir aqui falar, é vocês poderem olhar. É um trabalho feito com muito amor e nós nos reunimos nas terças à tarde, a partir das 14 horas até às 16h30. Então, se querem vir participar da oficina, vir conhecer, estão todos convidados. Então, e esperamos as colaborações de quem puder, com sobras de lã, pode ser sobras que se vai juntando e vai conseguindo produzir. Também estamos confeccionando toucas. A Irene, que é a nossa produtora das toucas, então com sobras de lã ela faz maravilhas. Então seria isso. Tá bom? Então agradecemos a Cleci e contamos com a colaboração de todos que quiserem, né? Estamos aqui para isso. Também esse trabalho, por exemplo, essa mensagem do Sr. Exauri, depois é colocado em vídeo. Vocês podem assistir no YouTube, que está lá, tá? Então, são coisas que a casa tem, né? Como nós estávamos comentando antes. Tem o texto no jornal, tem às vezes uma mensagem na rádio. Então, formas de divulgar a doutrina espírita. E as nossas atividades na noite aqui também, né? Na segunda-feira e nas quintas-feiras, certo? No YouTube é no nome da Aliança Espírita João dos Matos e no Face também. O endereço no YouTube é Aliança Espírita João dos Matos. Tá? Então, quando quiserem, podem participar. Nós temos grupos de estudo também, na segunda, na quinta e na sexta, das 6h30 às 7h30. É interessante, né, gente? Nós estamos nessa caminhada e devemos aproveitar todos os momentos para que a gente possa se esclarecer. Isso vai fazer de nós espíritos melhores, com menos dificuldade, melhor dizendo, com menos problemas, com mais equilíbrio. A doutrina espírita nos dá tudo isso. Vocês viram ali como ele falou, né? É o equilíbrio. O entendimento de cada um. Então é importante que a gente aproveite o nosso tempo para isso. Então eu convido a todos agora para que a gente possa fazer a prece e depois do passe podem olhar o trabalho das meninas ali, que é bastante interessante. Então vamos agradecer por esse momento, por esta oportunidade de esclarecimento e rogar ao Pai por todos que aqui estão,
rogar pela luz, pelo entendimento, pela boa caminhada terrena. Que a tua paz, Senhor, possa chegar a cada um e que possamos sair daqui mais fortalecidos com a tua luz, a luz do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Então agora nós dando continuidade, vamos para os passos.